que é o problema mais angustiante de qualquer pessoa que escreva, é se aquilo que está a fazer ou a escrever tem alguma importância, se vai ter alguma importância, se as pessoas não estarão enganadas, pensando que estão a fazer coisas interessantíssimas e que depois a história não irá calcionar. Bom, eu confesso, eu não tenho nem muita nem pouca esperança em relação à humanidade, nem muito nem pouca esperança em relação à história, nem muito nem pouca esperança em relação ao futuro. O futuro não vai, os homens do futuro não serão melhores que os homens do presente, como não serão melhores do que os homens do passado. A mim o que me parece é que existe já, se não na cultura portuguesa, pelo menos noutras culturas, e é isso que eu acho que é, em certo sentido, angustiante, certos problemas que não são tratados na cultura portuguesa e que eu leio. Isto é, eu noto que há qualquer coisa de fundamental. Apetece-me quase como um pouco como o Antonin Artaud, quando escreveu aquela carta para o senhor, para o crítico, penso eu que La Revue Française, em que ele dizia, leia estes poemas, não nota aqui nada de extraordinário. Isto é, não nota aqui qualquer coisa que se está a passar, este tipo de poesia, e que é qualquer coisa de novo, qualquer coisa, enfim, que faz a diferença, ou que faz de mim um poeta diferente. Eu às vezes sinto-me justamente nessa posição. Aliás, cheguei a escrever, sem resultado nenhum, para um senhor que eu admiro muito, um filósofo português, que é o José Enes. Recebi apenas uma carta dele, ele não é dado a escrever cartas, e enviei-lhe 2 ou 3 livros meus com uma carta dizendo o senhor não notará nada, não... Bem, mas nunca mais me respondeu. Bom, não tem importância. Mas o problema em que eu vivo é esse, quer dizer, será que tudo isto é uma grande estupidez? Será que tudo aquilo que eu escrevo não tem realmente valor? E no fundo este silêncio de 20 anos, que corresponde aos 20 anos em que eu venho escrevendo, está-me a apontar para isso? Ou será que justamente, e aqui foi o problema que eu penso que abordei ontem, que é, ou será justamente porque o silêncio que rodeia atualmente a minha obra será, como é que se diz, a garantia de que no futuro vai ser a minha obra que vai ascender, digamos, de uma maneira também às vezes arbitrária, porque o que é que se passou com o Fernando Pessoa? O que é o fenómeno de Fernando Pessoa, se não, no fundo, a constatação da nossa profunda ignorância como cultura em Portugal? A nossa incapacidade de ler aquele homem na altura em que ele estava a escrever os seus textos. E não me venham dizer que ele tinha já os amigos, pois claro, eu também tenho os meus amigos que leem e que dizem que eu sou muito bom, que sou muito mau, enfim, isso não tem importância nenhuma, mas de qualquer maneira era a impossibilidade da nossa cultura de apanhar os homens enquanto eles estão vivos. Ao contrário, por exemplo, de uma cultura americana. Vejam-se os prémios literários. Vejam-se, por exemplo, em relação a este último prémio dado ao Eugênio de Andrade, um prémio verdadeiramente mortuário, um prémio de consolo, consolação, um prémio, a minha mulher até costuma dizer que é um prémio, no fundo, para quem está prestes a morrer, isto é, para enterrar, no fundo, os 1000 contos que vão servir para comprar o caixão àquele senhor, numa altura em que a obra dele realmente, mesmo quando se considera que a obra dele que é válida, eu, infelizmente, não a considero, mas não, há muitas pessoas que consideram, mas mesmo essas pessoas que consideram que ele tem um lugar na poesia portuguesa, hoje sabem, já se escreve, porque já aparecem essas críticas nos jornais em que ele está numa fase realmente declinante, e, no entanto, dá-se um prémio a um homem que, do ponto de vista da sua obra, já está moribundo. Porquê? Quer dizer, não há aquele fenómeno como nos Estados Unidos, em que nos Estados Unidos dão-se prémios a jovens poetas para que eles realmente consigam, é uma espécie de incentivo. Aliás, toda a sociedade americana vive de incentivos, daí a importância do dinheiro. Mas, no entanto, a portuguesa também vive de dinheiro, mas não vive de incentivos. São outros fenómenos, que eu até diria, religiosos da cultura portuguesa, aquele catolicismo um pouco démodé e que faz com que as pessoas, enfim, gostem muito de adorar os mortos, mas sejam incapazes de conviver com os vivos. Ora, o problema
para mim é um problema angustiante, é o de pensar que estou a fazer qualquer coisa de válido, porque leio aquilo que está a passar nas outras línguas, e sobretudo nos últimos 4 anos em língua inglesa e sobretudo na cultura americana, eu noto que os problemas ou a problemática da minha poesia aponta para outras problemáticas. Às vezes até fico envergonhado porque digo, meu Deus, como é que eu já estou tão em atraso em relação a isto? Por exemplo, dizer memória do presente. Bom, quando eu penso que o Baudelaire escreveu isso há 100 anos, e o problema da presentificação do presente, o problema da representação do presente, o problema mesmo do presente em relação ao passado, que, segundo Paul de Man, é isso que faz a modernidade, é no fundo o homem tentar esquecer o passado e tentar viver o dia-a-dia, tentar viver este presente. Quando eu penso já isso, que já estou tão atrasado, e no entanto, a minha poesia, que devia já fazer parte de uma certa tradição, está completamente, como é que é dizer, incapaz, ou encontra-se numa situação incapaz de leitura. É isso que às vezes me faz, enfim, ou que me entristece. Como é que é possível isso acontecer? Como é que é possível que a cultura portuguesa tenha que andar sempre, mas sempre, com 20 anos de atraso em relação às outras culturas? Como é que é possível que as pessoas, que elas leem, isso é que é o problema. É que em Portugal lê-se os franceses, não se lê tanto os americanos, porque se pensa, enfim, muito infantilmente ou com os preconceitos da Europa, que não existe cultura americana. Bom, estou convencido, por exemplo, que a poesia mais interessante no século XX, que é a poesia americana. Ao contrário, nós temos, segundo a minha opinião, 2 grandes poetas neste século, e já é muito. Um país pequeno como o nosso, 10 milhões de pessoas, dar 2 poetas, como o Fernando Pessoa e Jorge de Sena, é qualquer coisa de fantástico. Eu só espero, e digo sem nenhuma arrogância, ser o 3º poeta deste século. É para isso que eu trabalho. Posso não conseguir, mas a minha tarefa é ser também um grande poeta. É isso que me interessa. Não me interessa estar a fazer as coisinhas simplesmente para ser mais um poeta. E me interessa marcar o meu tempo. Isto é, a mim interessa-me que os vindouros que hoje se fazem em relação ao Pessoa é uma arbitrariedade, eu sei, e pensar-se que a época do Pessoa foi o Pessoa, e não foi, do ponto de vista histórico, mas, no entanto, ele marcou também a sua época, que nós hoje lemos através dos olhos de Fernando Pessoa. Logo, a mim o que me interessa é isso. Se conseguir, ou melhor, se vou conseguir ou não, isso é um outro problema. Porque um dos problemas, e aqui fala-se muito nesse aspecto também, é o problema da ambição. A ambição poética. Isto é, atualmente os poetas deixaram de ser ambiciosos. Contentam-se com aqueles seus poemazitos, enfim, dizendo ou contando um pequeno momento. Não têm aquela ambição de dizer ou de quererem abarcar a vida na sua totalidade, com todos os seus pormenores. Isso falta muito. Mas não é só, infelizmente, não é só também na cultura portuguesa, é um facto quase generalizado. E que tem talvez consequências interessantíssimas. E no fundo, eu quando estou a dizer isto, também faz parte da minha poética um pouco esse tipo de estilo. Isto é, não estou simplesmente... Nós temos que ver que, como eu digo no meu livro da estupidez, a minha poesia é toda baseada numa coisa muito simples, que é a contradição. Isto é, na minha poesia encontram-se as 2 faces da moeda. Não há nenhuma coerência, não há, ou melhor, não há uma coerência no sentido de mostrar um extremo ou mostrar o outro extremo. Vive da tensão, vive nesta perpétua tensão entre 2 polos. Aquilo que eu chamo que é a contradição. Agora, de qualquer maneira, em relação, por exemplo, à poesia americana, nós vemos que aqui há poetas do valor de um Fernando Pessoa, há pelo menos neste século uns 10. A Europa quase que os desconhece, Portugal muito mais. E o interesse, também já me fizeram essa pergunta, o que é que eu ganhei ao vir para os Estados Unidos ou em relação à cultura americana, sobretudo à sua poesia, o que é que eu ganhei? E eu aí digo, não ganhei quase nada. E numa conversa que eu tive justamente com o João Camilo, que também é um poeta português, o João um dia perguntou-me, ou perguntou-me quais as motivações que me fizeram eu vir para os Estados Unidos, e eu disse que na altura eu gostaria, o meu problema da experiência,
ou aquilo que eu chamo o concreto na poesia americana, e eu vim tentar a ver se apanhava um banho de poesia americana, a ver se eu mudava um pouco essa característica da minha poesia, que é a abstração, e realmente foi um insucesso total, isto foi um falhanço, não consegui. A realidade, tem outro poema justamente em que eu digo que as palavras que parecem abstratas, eu tomo-as como dados muito concretos, e por outro lado a realidade que parece muito concreta, eu quase que vou abstraí-la. E esse problema eu não consegui, quer dizer, mas de qualquer maneira fiquei a perceber que existe um Wallace Stevens, para mim talvez dos poetas mais importantes deste século, morreu em 1955, e que ele tem também, ao perfilhar uma espécie de estética da imperfeição, à qual eu me sinto muito próximo. E outros problemas, o facto de saber que atualmente na filosofia, sobretudo com Richard Rorty, a filosofia americana, que é uma filosofia de problemas, quando eu estou na minha fase agora de uma estética justamente do problema, muitos dos poemas dos últimos livros é o problema disto, o problema daquilo. Isso faz-me pensar que eu estou em sintonia com o meu tempo, isto faz-me pensar que eu tive um pouco que renegar a poesia portuguesa para fazer a poesia portuguesa que vai ser a do meu tempo. Triste é que nós só possamos, em Portugal, viver o passado. Isto é, há uma certa impossibilidade, justamente, talvez porque o país seja muito velho, talvez porque a cultura tenha 8 séculos, de se viver o presente, e então vivemos sempre com 30, 40 anos de atraso. Nós estamos, quando um Eduardo Lourenço, um grande ensaísta, ninguém lhe tira esse valor, mas, no entanto, quando ele diz que nós vivemos no século de Pessoa, e Pessoa morreu em 1935, é uma tragédia. Quer dizer, que um homem como ele, com um homem da sua craveira intelectual, diga e afirme que este século é o século de Fernando Pessoa, é por simplesmente dizer tudo aquilo que apareceu depois de 1935. Ora, eu acho que Fernando Pessoa não é o poeta deste século, é um poeta da primeira metade deste século, é um poeta modernista. Ele morreu em 1935. E depois também, por exemplo, a incapacidade total do mesmo ensaísta para tratar ou para abordar a obra de Jorge de Sena. A incapacidade total para, então, a obra dos poetas da minha idade. Isso é que me parece que é trágico, que é a impossibilidade que a crítica portuguesa tem, e a impossibilidade também do público português de estar a ler o que é de hoje. E o que é de hoje não é justamente os poetas que eles estão a ler. Eles estão a ler o que é passado. É claro que nós temos que inventar, não é? Não há nada a fazer. Mas, de qualquer maneira, ficámos um pouco perplexos, porque as pessoas vão lendo e leem os estrangeiros e leem. Outro dia, numa crítica, o Eduardo Prado Coelho, que falava de um livro de um senhor francês, a propósito, não tem nada a ver com a poesia, mas a propósito do trabalho. Meu Deus, quando eu penso que eu aos 20 anos já dizia aquilo, já escrevia aquilo, mais tinha os meus colegas, trabalhadores portugueses que foram para Paris trabalhar, que fugiram à tropa, quando eles na altura já tinham essas ideias sobre o próprio trabalho, e ele hoje faz como se fosse a última moda, ou como se fosse o último grito em relação, digamos, à problemática do trabalho, esse tal livro de um senhor qualquer francês, passados 20 anos. Isso é que me parece que é trágico.